O direito sanitário é o tema do Saber Direito desta semana. Você vai aprender sobre a constitucionalização do direito à saúde, princípios doutrinários e organizativos do SUS, saúde complementar e suplementar e Covid-19. As aulas são com o professor Jordão Horácio. Olá, sou o professor Jordão Horácio, professor de Direito Sanitário, e estamos na nossa última aula do curso de Direito Sanitário. Nós vimos ao longo do nosso curso, primeiramente, a constitucionalização do direito à saúde. Nós vimos toda a evolução histórica para que a saúde entrasse na Constituição de 1988 como um direito de todos e um dever do Estado. Na segunda aula, nós estudamos os princípios e as diretrizes do nosso Sistema Único de Saúde. Nós estudamos o princípio da universalidade, o princípio da integralidade, o princípio da equidade, vimos aspectos relacionados à regionalização e à hierarquização, à descentralização em direção única e também o princípio do controle social e da participação popular. Na nossa terceira aula, nós estudamos aspectos relacionados à saúde complementar e suplementar e como a iniciativa privada poderá também prestar serviços de saúde junto com o acompanhamento do poder público através do exercício do poder de polícia administrativa sanitária. Na quarta aula, nós estudamos aspectos relacionados à judicialização do direito à saúde. Vimos a importância do poder judiciário dentro do princípio da inafastabilidade na consecução desse direito social, fundamental e humano à saúde. Para a aula de hoje, vamos enfrentar questões, aspectos polêmicos e decisões que foram tomadas pelos nossos tribunais superiores, especialmente em relação às medidas que foram implementadas para o enfrentamento da Covid-19. A Covid-19 foi a maior pandemia, o maior problema de saúde pública dos últimos 100 anos. Desde a gripe espanhola de 1918, não assistíamos todo mundo colapsado diante da emergência de uma doença. O Brasil, assim como outros países, precisaram implementar políticas, práticas sanitárias que não estavam previstas, tendo em vista a emergência desse problema de saúde pública nacional e internacional. Dentro desse aspecto, a proposta para a nossa aula é que nós abordemos questões relacionadas às competências legislativas e o enfrentamento da pandemia, o federalismo e a municipalização, o direito à saúde e os tratamentos experimentais, e a vacinação e os direitos individuais. Em relação às competências legislativas e o enfrentamento da pandemia, nós já falamos ao longo do nosso curso que a competência legislativa para tratar de temas relacionados à saúde, ela é concorrente da União, dos estados, podendo os municípios suplementar aquilo que for necessário dentro da sua esfera de competência. Nós vimos também que a competência material é comum, ou seja, cuidar, tratar da saúde é comum a todos os entes políticos que compõem a administração pública direta, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Esse entendimento já é consagrado pelos tribunais superiores e pela nossa legislação infraconstitucional relacionada ao nosso Sistema Único de Saúde há muito. No entanto, foi novamente levado ao conhecimento do Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, o papel de cada ente no enfrentamento dessa pandemia. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal reforçou a ideia da competência concorrente, que
todos os entes serão responsáveis por legislar tópicos relacionados ao enfrentamento da pandemia. E quais tópicos são esses? Aspectos relacionados eventualmente ao isolamento social, aspectos relacionados ao uso de máscara, aspectos relacionados à vacinação obrigatória ou compulsória. Todas essas medidas foram analisadas junto ao nosso excelso pretório. Na primeira reunião virtual da história do Supremo Tribunal Federal, que ocorreu no dia 15 de abril de 2020, o plenário reafirmou a competência federativa comum entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, justamente para adotar medidas de polícia sanitária, como o isolamento social, a quarentena, a restrição de locomoção e a definição de atividades essenciais em razão da pandemia da Covid-19. Dentro desse aspecto, cumpre nós resgatarmos a ideia do direito sanitário. Qual que é o papel do direito sanitário no enfrentamento a essa pandemia da Covid-19? Como nós vimos, o direito sanitário nada mais é do que uma aplicação especializada do nosso direito administrativo, também chamado de direito da saúde pública ou então de direito administrativo sanitário. Nós sabemos que o direito administrativo nada mais é do que o estudo das normas, ou seja, das regras e princípios que regulam o exercício da função administrativa. Sendo assim, quando os agentes ou os órgãos públicos estão atuando na consecução do interesse público primário, em especial na implementação de políticas econômicas e sociais, que visem a efetivação desse direito social fundamental e humano à saúde, nós estaremos então diante do nosso direito sanitário. O direito sanitário ele é formado por todo um sistema formal, legal, que vai desde a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080, passando pela Lei 8.142, que vai regulamentar a participação da sociedade e o controle social das políticas sanitárias, e vai passar por uma série de atos normativos primários e secundários que vão regulamentar a atuação do Estado na efetivação desse direito. Mais do que nunca, essa regulamentação foi necessária para que houvesse a coordenação entre os atores envolvidos e responsáveis para esse enfrentamento no que tange às nossas políticas sanitárias. E, na ocasião, o Supremo Tribunal Federal reforça esse entendimento. E esse entendimento vai de alinhamento justamente com o princípio da regionalização e da hierarquização, como nós já estudamos, com o princípio da descentralização em direção única ao município. O que significa isso? Todos os entes são autônomos e responsáveis na consecução das políticas públicas que almejem de alguma forma a efetivação desse direito à saúde. Nesse sentido, a União tem as suas responsabilidades no planejamento, na coordenação das políticas a serem implementadas. O Estado também, dentro da sua esfera de competência, também deve coordenar, planejar, em determinadas situações, executar essas políticas públicas de natureza sanitária. E cabe aos municípios a execução em regra dessas políticas, porque a saúde acontece no município, é no distrito sanitário. Como nós já analisamos ao longo do nosso curso, a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde é justamente naquele posto de saúde perto da sua casa, em regra. Todas essas ideias de coordenação entre os atores foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário. Então, não cabe a um ente político determinado, seja ele a União, seja ele o Estado, seja ele o município, questionar essa competência concorrente ou essa competência legislativa concorrente ou essa competência comum material.
no resguardo desse direito fundamental à saúde que veio preconizado pelo legislador constituinte ordinário junto à nossa Carta Magna. E reforçar esse entendimento de que todos os entes são responsáveis não significa que a responsabilização deve recair tão somente sobre o município, ou tão somente sobre o Estado, ou tão somente sobre a União. Todos os entes são responsáveis nesse enfrentamento da pandemia e na consecução do interesse público primário para a efetivação desse direito constitucional à saúde. Além disso, foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário, para além dessas questões relacionadas à federalização e à municipalização, que nós já tratamos aqui à exaustão, especialmente na ótica dos princípios doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde, em que o Supremo tão somente reforça o que já havia sido preconizado pelo legislador constituinte ordinário. Outro aspecto que foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário foi a questão da vacinação. A discussão sobre a obrigatoriedade e a compulsoriedade da utilização de vacinas contra a Covid-19, que vai chegar ao Supremo Tribunal Federal por meio de algumas ações diretas de inconstitucionalidade e também através de um recurso extraordinário que foi julgado juntamente com essas ações diretas de inconstitucionalidade, que tratava da recusa de imunização por convicções filosóficas e religiosas. A ação de cunho individual que estava afeta ao regime de repercussão geral. Como estavam todos esses temas eram relacionados à vacinação, o excelso pretório tomou uma decisão conjunta. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal julgou que a vacinação compulsória ou obrigatória, ela não ofendia a Constituição desde que fosse obedecida a algumas premissas. Quais são essas premissas? A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição do exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei ou dela decorrentes. O que quer dizer essa premissa? Significa que quando a gente trata de vacinação obrigatória ou de vacinação compulsória, nós não estamos falando de vacinação forçada. Ninguém vai te amarrar, ninguém vai lá nenhum agente da vigilância sanitária vai lá na casa de um cidadão amarrá-lo e levar ou imunizá-lo à força. A ideia de que a vacinação possa ser compulsória ou possa ser obrigatória é justamente dentro da ideia da supremacia do interesse público sobre o privado. Como nós estudamos, o regime jurídico administrativo ou o regime jurídico de direito público, ele está alicerçado sobre esses dois superprincípios, conforme previsão da obra do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. O que significa isso? Significa que em determinadas situações, a administração pública ela estará numa posição de vantajosidade em relação ao administrado, tendo em vista a consecução do interesse público primário. Ou seja, sempre que houver uma colisão ou uma aparente colisão entre um direito individual e o direito da coletividade deverá prevalecer. E para isso, a administração pública ela goza de uma série de prerrogativas justamente no sentido de efetivar esse interesse da coletividade. Esse é justamente o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. E é esse princípio que estará presente se eventualmente
um ente político que compõe a administração pública direta, seja a União, seja o Estado, seja o Distrito Federal ou seja os municípios, se decidirem pela vacinação compulsória ou obrigatória, uma vez que ela tem previsão legal e não ofende a Constituição, tem que se entender que não é uma vacinação forçada, ou seja, a ideia é garantir a imunização de toda a coletividade, garantir que essa coletividade não fique doente, em contraposição ao direito individual, ao direito da pessoa, da sua intimidade, de não querer se vacinar. Esse debate ele não é recente na nossa história. Esse debate ele ocorreu pela primeira vez lá na famigerada revolta da vacina de 1904, quando então o governo federal, através de políticas ensejadas pelo nosso grande sanitarista Oswaldo Cruz, em relação à vacinação compulsória para a varíola. Ainda que desde 1837 já houvesse previsão em marcos normativos nacionais sobre a obrigatoriedade de vacinação das crianças em relação à varíola, foi só em 1904 que houve realmente uma tentativa de vacinar toda a população de uma forma mais efetiva. E o que gerou foi todo um rebuliço, toda uma confusão que acabou cerceando essas práticas que o então sanitarista Oswaldo Cruz pretendia e o processo de imunização da população foi suspenso. O Brasil só vai erradicar as formas de varíola alguns anos depois, tanto a forma mais grave como a forma mais leve, junto na esteira dos outros países, lá por volta da década de 60 e da década de 70. E isso é importante para a gente lembrar como que vai se dar uma vacinação, qual que é a ideia da vacina, como que ela surge e qual que é a importância para a erradicação de determinadas doenças. A única doença que foi realmente erradicada a partir de uma ação humana é justamente a varíola. É claro que nós temos outras, como o sarampo, como a pólio, que foram bastante controladas, ainda não foram totalmente erradicadas, porque ainda circulam em alguns lugares, mas de maneira bem menos agressiva. Mas a varíola ela foi efetivamente vencida a partir de políticas sanitárias encabeçadas pela Organização Mundial da Saúde, dentro dessa ideia da vacinação da população. Então, vacinar é fundamental em determinadas situações para vencer determinadas pústulas, como a varíola, que já vinha assolando o mundo há milhares de anos. Nesse caso, dentro dessa experiência, nós devemos lembrar que o Plano Nacional de Imunização, ou o Programa Nacional de Imunização, que vem da década de 70, já prevê a vacinação compulsória ou a vacinação obrigatória. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente também já prevê, lá no seu artigo 14, que os pais são obrigados a vacinarem as crianças dentro desse Programa Nacional de Imunização, desde que esteja previsto pelos órgãos públicos competentes essa vacinação. No entanto, esse aspecto da vacinação obrigatória ou compulsória voltou à tona por conta das discussões relacionadas a esse aparente conflito entre o direito individual à intimidade e o direito da coletividade de se ver vacinada. Então, nesse caso, dentro do direito sanitário, dentro das perspectivas da supremacia do interesse público sobre o privado, o Supremo Tribunal Federal foi preciso, acurado e peremptório ao afirmar que a obrigatoriedade da vacinação, caso essa seja a opção de determinado ente político, não ofende a Constituição. Uma segunda premissa que foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal ao analisar essa questão da obrigatoriedade da vacinação ou não, foi a de que essa vacina tenha como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes e venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, a segurança e contraindicação dos imunizantes, que respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas,
atendam os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente. Desde que cumpridos esses requisitos, a vacinação compulsória ou a vacinação obrigatória, ela não ofenderá a Constituição. Observe que essa questão da vacinação vai envolver também aspectos relacionados à segurança, à qualidade e à eficácia desses produtos biológicos. Como nós já vimos nas aulas anteriores, caberá à Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovar o registro dessas vacinas ou de medicamentos. Qual que é um caminho que deve ser tomado por todos aqueles que pretendem registrar um medicamento ou uma vacina junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Toda pesquisa clínica, ela é feita por fases. Nós temos uma primeira fase, que é chamada a fase in vitro ou a fase de bancada, é quando você vai fazer pesquisas com células envolvendo aquela sua potencial molécula. Num segundo momento, se inicia a pesquisa in vivos, ou seja, vai ter início ao ensaio a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. Essas 3 fases de ensaios clínicos vão analisar a segurança, a qualidade e a eficácia desse novo medicamento ou dessa nova vacina. A primeira fase são testes com um número reduzido de participantes. Na segunda fase, você vai ampliando o número de participantes já para analisar aspectos relacionados à qualidade e eficácia, enquanto a segurança vai ser analisada na primeira fase. Na terceira fase de pesquisa clínica, aí já envolve centros multicêntricos que vão analisar essa segurança, qualidade e eficácia nos mais diversos grupamentos da população, para verificar se esse medicamento ou se essa vacina, se ela é realmente efetiva. Com isso, e toda a documentação relacionada a essas pesquisas clínicas, protocola-se esse pedido de registro junto à vigilância sanitária. E no caso das vacinas para enfrentamento da Covid, nós acompanhamos que houve uma liberação emergencial. Diante da situação excepcional de gravidade, de complexidade de saúde pública em âmbito nacional e internacional, a legislação relacionada ao registro sanitário, ela foi mitigada justamente para atender às necessidades da coletividade, para permitir o quanto antes a imunização da população. A permissão concedida pela Agência de Vigilância Sanitária num primeiro momento de forma emergencial para algumas vacinas não significa que elas não eram seguras ou que elas não eram eficazes ou que elas não tinham qualidade. Significa apenas que o processo de análise foi acelerado, tendo em vista essa demanda da coletividade. E essa demanda, ela representou todo um interesse, despertou um interesse por parte da sociedade que é fundamental que continue a existir dentro da ideia da participação social, da participação popular e do controle social das políticas sanitárias. Porque quando nós discutimos isso como diretriz ou como princípio organizativo do Sistema Único de Saúde, nós percebemos que o Estado democrático de direito, ele demanda a participação efetiva da população na implementação dessas políticas. O Estado democrático de direito não é aquele em que apenas existe o sufrágio universal e eleições periódicas de 4 em 4 anos. Democracia ou Estado democrático é muito mais do que isso. Pressupõe participação efetiva da população no dia a dia da coisa pública.
E como nós vimos, existem os conselhos municipais, os conselhos estaduais e o Conselho Nacional de Saúde, com formação paritária entre usuários do Sistema Único e também com trabalhadores do sistema e os gestores, para que eles possam se manifestar sobre a implementação das políticas sociais e econômicas que visem promover a saúde, que visem resguardar a população de eventuais agravos sanitários. Além disso, quando a agência sanitária promove o registro de um determinado medicamento ou de uma determinada vacina, significa que ela possui critérios internacionais de aceitabilidade em relação à segurança, em relação à qualidade e em relação à eficácia. Para analisar se essa vacina ou se esse medicamento, numa situação normal de temperatura e pressão, vai ser incorporado nas listagens oficiais do Sistema Único de Saúde, após o registro, deverá ser encaminhado para a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, se houver interesse de que essa tecnologia seja incorporada pelo Sistema Único de Saúde. Mas é imprescindível que para isso também passe pelo crivo da passe pelo crivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CMED, que é ela que vai definir o preço máximo de fábrica, o preço de fábrica, o preço máximo ao consumidor desse novo medicamento, dessa nova vacina. Então, com o registro da Anvisa, com o preço definido pela CMED, poderá a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia fazer a análise, novamente, dos critérios de segurança, qualidade e eficácia, mas apenas dentro de uma perspectiva mais superficial, uma vez que isso já foi analisado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas caberá à Conitec elaborar os estudos relacionados a custo-efetividade. Essa nova tecnologia é custo-efetiva? Esse debate sobre a obrigatoriedade da vacinação, ela deve ensejar nos debates que vão ocorrer num cenário pós-pandêmico, qual que é o papel do nosso complexo industrial e econômico da saúde, que deverá ser fomentado dentro de um plano nacional de desenvolvimento. Porque as vacinas que inicialmente chegaram no nosso país vieram através de processos de encomenda tecnológica ou contratos de transferência de tecnologia, mostrando a dependência dos nossos laboratórios de tecnologias estrangeiras. E o nosso Sistema Único de Saúde é capaz de inovar também, desde que haja pesquisa, desde que haja investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que haja investimento em novas plantas farmacêuticas para a produção de ingredientes farmacêuticos ativos e para que haja um ciclo produtivo e inovador para que no futuro ou a médio e longo prazo possamos descobrir novas moléculas utilizando inclusive o poder de compra do Sistema Único de Saúde para fomentar a ciência e tecnologia nessa seara farmacêutica. Nesse contexto, então, dentro da ideia da compulsoriedade ou da obrigatoriedade de vacinação, não podemos esquecer que ela não ofende a Constituição, segundo os ditames preconizados pelo Supremo Tribunal Federal. Outra decisão que foi levada ao conhecimento, outra questão que foi levada ao conhecimento do Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, foi também um instrumento de direito administrativo, que foi a requisição de respiradores e também a requisição de vacinas e seringas, de seringas e agulhas, para poder iniciar o processo de vacinação no nosso país. O que vem a ser essa requisição administrativa? Requisição administrativa é uma modalidade restritiva de intervenção do Estado na propriedade.
Porque a nossa Constituição Federal de 1988, ela resguardou o direito à propriedade privada. O direito à propriedade privada é um direito liberal de primeira dimensão que surgiu já lá na esteira do Estado de Direito ou do Estado liberal de direito, quando do advento das revoluções burguesas, e que foi resguardado na nossa Carta Cidadã de 1988. No entanto, esse direito à propriedade privada, ele não é absoluto, pois conforme os ditames preconizados pelo legislador constituinte ordinário, deverá esse direito à propriedade atender à função social. Dentro disso, dessas perspectivas de que a propriedade privada deve atender à função social, nós percebemos que a administração pública, dentro da ideia da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público, e também tendo como finalidade sempre o interesse público primário, poderá a administração pública eventualmente intervir na propriedade do particular. A requisição administrativa, ela ocorre em situações geralmente de urgência ou de emergência, em que o poder público poderá requisitar objetos, bens, serviços da iniciativa privada para atender os interesses da coletividade, sendo assegurado a justa indenização caso ocorra prejuízos no caso concreto. Um exemplo que é muito comum em filmes norte-americanos, não é tão comum no Brasil, mas é comum nos filmes norte-americanos, mas que os senhores nunca mais vão esquecer o que é uma requisição administrativa, é aquela cena do filme quando um policial está perseguindo um bandido e aí ele para um particular que está no seu automóvel, mostra a sua identificação de policial e requisita aquele veículo. Essa é uma espécie de requisição administrativa. Se eventualmente houver dano nesse veículo, será assegurado ao proprietário desse bem uma justa indenização. No caso do enfrentamento à Covid-19, lá no início do enfrentamento da pandemia, a União fez uma requisição administrativa de respiradores que foram adquiridos pelo Estado do Maranhão. E essa requisição chegou ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a requisição ela ocorre tão somente entre o poder público sobre os bens dos particulares. Não poderá haver requisição entre entes políticos, entre as entidades políticas que compõem a administração pública direta. Ou seja, não cabe requisição da União em relação aos bens públicos dos estados ou aos bens dos municípios. Só cabe requisição administrativa pelo poder público em relação aos bens particulares. E nesse caso também chegou-se ao conhecimento do Poder Judiciário uma requisição do governo federal de agulhas e seringas de empresas que não haviam vendido essas agulhas e essas seringas ainda para poder iniciar o quanto antes o procedimento de vacinação em massa no nosso país. O que acontece? O governo do estado de São Paulo já havia adquirido essas vacinas e elas só não haviam sido entregues ainda. Nesse caso, o que entendeu o Supremo Tribunal Federal? Que também não caberia requisição para as vacinas que já haviam sido adquiridas, mas que eventualmente ainda não haviam sido entregues. Só poderia caber a requisição sobre as seringas e agulhas que ainda estavam nos estoques lá da pessoa jurídica de direito privado, que vendia essas seringas e essas agulhas, mas não aquelas que já haviam sido adquiridas por outro governo ou por outra entidade federativa. Justamente dentro da ideia de que não cabe requisição entre as entidades políticas. Então, novamente, nós temos aí um exemplo de um instrumento do direito administrativo relacionado à intervenção do Estado na propriedade privada que vai ser utilizado pelo direito sanitário.
Então, além do poder de polícia administrativo, que nós já vimos, né, exemplos como, por exemplo, quando o agente de endemias adentra na propriedade privada sem autorização do proprietário para verificar se tem focos de dengue. Por que acontece essa situação? Eventualmente, eu tenho de um lado um direito à propriedade privada, o direito à inviolabilidade do domicílio, e do outro eu tenho o direito da coletividade de não adoecer, o direito à saúde. E dentro da aparente colisão entre esses dois direitos, terá que ser utilizada a teoria da ponderação e, com certeza, nesse caso, por exemplo, do agente de endemias, é assegurada a sua entrada justamente para resguardar o interesse da coletividade, mitigando os interesses e os direitos individuais relacionados à inviolabilidade do domicílio. Nesse sentido, então, a compulsoriedade ou a obrigatoriedade da vacinação, ela não ofende a Constituição e ela também está prevista lá no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai preconizar que é obrigação dos pais vacinarem seus filhos menores dentro das políticas orientadas pelo Sistema Único de Saúde. Não cabe o argumento de convicção religiosa ou de matiz filosófica que diz que o pai não vai vacinar o filho. Caso isso não aconteça, poderá sim esses pais serem responsabilizados dentro daquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E lembrando que, segundo o entendimento manifestado pelo Excelso Pretório em relação à obrigatoriedade da vacinação e que ela não ofende a Constituição, é de que aquele que decidir não se vacinar, ele não vai ser conduzido coercitivamente, ele não vai ser vacinado contra a sua vontade, mas ele poderá sofrer sanções indiretas. Então, eventualmente, ele poderá ter que pagar uma multa civil, ele poderá ter que, eventualmente, ter restrições para poder retirar, poder participar de concursos públicos ou para poder retirar determinados documentos junto ao poder público, mas isso deverá ter previsão legal, conforme também foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, essas são algumas decisões que foram proferidas pelo nosso Excelso Pretório em relação ao enfrentamento da Covid-19 em aspectos que foram judicializados e levados ao conhecimento dos ilustres ministros e que, como nós dissemos anteriormente, englobou a ideia de federalismo e de municipalização, englobou a ideia de vacinação compulsória e englobou a ideia também de requisição administrativa. Todos os instrumentos que estão relacionados com o exercício da função administrativa, que estão relacionados com a efetivação do direito social fundamental e humano à saúde através de implementação de políticas sociais. Para além disso, para debatermos um último ponto nessa nossa aula, gostaria de tratar com os senhores sobre a posição dos tribunais superiores sobre a ideia de tratamento experimental e uso off-label. Muito se falou durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19 sobre um tratamento precoce, que seria um conjunto de alguns medicamentos já utilizados para outras doenças e que alguns médicos prescreveram, tendo em vista algumas pesquisas iniciais que apontavam, especialmente pesquisas in vitro de bancada, que apontavam que seriam eficazes no enfrentamento ao vírus da Covid-19. Medicamentos esses que, em alguns casos, não tiveram a sua eficácia comprovada nos ensaios clínicos que foram realizados pela Organização Mundial da Saúde ou pela outras entidades científicas ao redor do mundo.
Mas aí, como que fica o papel do prescritor, o papel do médico, o papel do Estado diante desses tratamentos de natureza experimental? Nós vimos na aula passada, quando nós tratamos da judicialização do direito à saúde, nós vimos que uma das modalidades de judicialização de medicamentos são aqueles que são considerados experimentais. O que são esses medicamentos experimentais? São aqueles que não passaram pelo crivo das agências regulatórias, aqueles que não passaram por todos os ensaios clínicos necessários para que possam ser registrados, não só na Anvisa, mas em qualquer outra agência sanitária ao redor do mundo. Na ocasião, inclusive, dei o exemplo para os senhores e para as senhoras da fosfetolonamina sintética, que foi a chamada pílula do câncer, que há alguns anos atrás ocasionou uma corrida junto ao Poder Judiciário e no qual o Supremo Tribunal Federal foi instado a se manifestar. Na ocasião, como eu disse, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado não pode ser obrigado a fornecer um medicamento que é de natureza experimental. No entanto, é resguardado o direito individual dentro da perspectiva do direito de tentar a cura quando se encontrar em situação de óbito iminente ou refratário a todas as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, ele poderá individualmente, através de normativas já existentes dentro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como, por exemplo, o uso compassivo, buscar esse determinado medicamento que ainda é experimental, mas ele não pode ser utilizado como protocolo para todos que eventualmente desejem acessar esse medicamento. Nessa situação, quando nós estamos tratando de tratamento precoce, é importante resguardar que um desses medicamentos era a cloroquina ou hidroxicloroquina, que já é utilizado ao longo dos séculos para enfrentamento da malária, também utilizado para o enfrentamento do lúpus. E esse medicamento, quando se trata de utilizar ele para o enfrentamento da Covid-19, cumpre observar que ele não vai ser experimental, ele vai ser considerado um medicamento de uso off-label. O que é um medicamento de uso off-label? É aquele uso fora da bula, porque quando você vai registrar um medicamento na agência sanitária, esse medicamento ele tem que ser direcionado para um determinado problema de saúde. Eventualmente, com o decorrer das pesquisas, com o aprofundamento de outras pesquisas científicas, se descobre que aquele medicamento ele não era eficaz só para a doença A, mas também era eficaz para a doença B. Isso acontece muito no mundo dos medicamentos. E nesse caso, então, nós podemos considerar que esse medicamento em questão, ele era de prescrição off-label. E qual que é o entendimento dos tribunais superiores quanto à prescrição de medicamentos off-label? O Superior Tribunal de Justiça tem um posicionamento manso e pacífico, justamente dividindo o que é medicamento experimental e o que é medicamento off-label. Então, medicamento experimental é aquele que não tem registro, é aquele que ainda não passou por todos os ensaios clínicos necessários e é aquele que ele só tem expectativa de ser eficaz, de ser seguro ou de ter qualidade. Já o medicamento off-label é aquele que já foi registrado para um determinado fim, mas que existe a perspectiva de que ele também seja eficaz para outras enfermidades. Então, essa divisão já foi observada pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende que, em tese, o medicamento experimental ele não pode ser de demanda obrigatória do Estado. Mas o medicamento com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou em outras agências internacionais e que esteja sendo utilizado tão somente de forma off-label ou fora da bula, ele pode ser sim, eventualmente, de fornecimento obrigatório pelo Estado em determinadas situações. Então, vejam só as mais diversas situações em que o Poder Judiciário foi chamado a se manifestar diante da pandemia da Covid-19 no nosso país e tendo como pano de fundo o direito sanitário. Nós vimos ao longo do nosso curso que
O direito sanitário nada mais é do que um ramo especializado do direito administrativo que está relacionado com a efetivação do direito e da garantia fundamental à saúde que foi positivado no artigo 196 da Constituição. Nós vimos que o direito sanitário está diretamente relacionado com instrumentos consagrados pela legislação administrativista, como o poder de polícia sanitária, como, por exemplo, a requisição administrativa de respiradores e seringas, como, por exemplo, o papel dos agentes de endemias quando eles adentram um determinado imóvel para verificar se existe foco do mosquito da dengue. Nesse contexto de enfrentamento a uma pandemia como é a da Covid-19, ganha status esse ramo do direito, que é um ramo especializado do direito administrativo ou um direito da saúde pública, justamente reforçando o papel do Estado ou do Poder Judiciário para efetivação, para consecução do interesse público primário, justamente para poder resguardar os interesses da coletividade quando eventualmente esses direitos vierem a colidir com os direitos individuais. Outro exemplo que também foi judicializado, não só no Supremo Tribunal Federal, é o do uso de máscaras. Pessoas ingressaram em juízo dizendo que não deveriam usar as máscaras, porque era um direito individual dela, ela não poderia ser obrigada a se submeter a isso. E, novamente, nós vemos aí o papel da supremacia do interesse público sobre o privado para que, no caso de colisão entre esse direito individual, realmente, dentro do âmbito individual, o Estado, em tese, não poderia obrigar essa pessoa a usar essa máscara. No entanto, do outro lado, está o direito da coletividade. Uma vez que essa pessoa que não usa máscara pode transmitir o vírus a outras pessoas, então o interesse da coletividade deverá ser resguardado e deverá prevalecer no caso concreto diante da aplicabilidade da teoria da ponderação. Então, esse é um outro exemplo que foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário. Para além disso, o grande debate foi sobre os impactos econômicos do isolamento social, da limitação do direito de circulação, de abertura do comércio. Essas questões relacionadas ao impacto de medidas de saúde pública no comércio também não são novas. A primeira Conferência Internacional de Saúde, lá nos idos do século XIX, que reuniu alguns países europeus, a Turquia, foi justamente para debater os impactos econômicos de políticas de quarentena que haviam sido implementados diante de doenças como cólera e peste naquela época. Então, não é de hoje que há esse conflito entre a implementação de políticas sanitárias e o impacto dentro da esfera econômica. E o que nós devemos observar nesses casos é sempre a perspectiva do direito sanitário dentro da ótica da supremacia do interesse público sobre o privado. Quando o interesse público estiver colidindo com o interesse privado ou eventualmente colidindo, deverá prevalecer o interesse da coletividade. Para isso que existem as prerrogativas da administração para poder fazer valer os interesses da coletividade nessa consecução do interesse público primário. Vamos então fixar o nosso conteúdo em relação à aula de hoje. Vamos fazer uma questão? Segundo o Supremo Tribunal Federal, conforme decisão proferida no âmbito da ação direta de constitucionalidade 6341, o enfrentamento da pandemia é de competência da União exclusivamente, é de competência dos estados exclusivamente, é de competência dos municípios exclusivamente ou é de competência concorrente dos entes políticos? Você já sabe qual que é a resposta correta? Resposta correta, letra D.
o Supremo Tribunal Federal reforçou aquilo que já havia sido previsto pelo legislador constituinte ordinário ao dispor que a competência legislativa em relação à matéria de saúde ela é concorrente entre a União, os estados e de aplicabilidade suplementar dos municípios, e a competência material para planejar, para cuidar da saúde da população, ela é comum entre todos os entes políticos que compõem a administração pública direta. Vamos fazer mais uma questão? Segundo o artigo 14, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e Adolescente, a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias é facultativa, é obrigatória, é limitada para crianças de até 2 anos ou é condicionada ao prévio pagamento de taxas? Você sabe qual é a resposta correta? Resposta correta, letra B. Conforme preconizado no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, mas que já tem repercussão na nossa legislação sanitária desde a década de 70, com a instituição do nosso Programa Nacional de Imunização, é obrigatória a vacinação de nossas crianças. E esse entendimento foi reforçado em julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal e que reforçou que a obrigatoriedade ou a compulsoriedade da vacinação não ofende a Constituição Federal de 1988. Vamos fazer mais uma questão? Como é chamado o uso de medicamentos fora das prescrições presentes na bula? On-label, off-label, experimental ou compassivo? Você sabe qual é a resposta correta? Resposta correta, letra B. Medicamentos que são utilizados fora da prescrição prevista em bula são medicamentos off-label e não podem ser confundidos com medicamentos experimentais. Medicamentos off-label já passaram pelos ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3 e eles apenas indicam que aquela formulação farmacêutica pode ser efetiva a outra doença e não somente aquela que foi inicialmente prevista no registro sanitário. Esse é o entendimento dos nossos tribunais superiores. Eu gostaria de indicar 2 obras de direito sanitário para os senhores e para as senhoras. O livro de Direito Sanitário, que é uma coletânea em homenagem à professora doutora Maria Célia Deuduc, que foi organizado pela professora Sandra Mara Campos e pela professora Amanda Lopes. E eu gostaria de indicar para os senhores o livro Sistema Único de Saúde, Comentários à Lei Orgânica da Saúde, da professora Lenir Santos e do professor Guido Ivan de Carvalho. São obras essenciais para que os senhores possam aprofundar no conhecimento do direito sanitário, do direito da saúde pública ou do direito administrativo sanitário. Foi uma honra poder estar com vocês nessas 5 aulas e aguardo os senhores em outros momentos. Até mais! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.